Tem gente que não consegue ver a evolução, às vezes através do espelho, ou às vezes não tem ninguém próximo para elogiar aquela pequena evolução que as pessoas notam, mas ficam quietinhas. Então tirar fotos é uma ótima opção, tá, pessoal? Eu sempre peço para os meus alunos da consultoria tirarem fotos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque parece uma missão muito simples, mas a gente tem aqui alguns direcionamentos para conseguir fotos melhores. Então eu acho que vale a pena ressaltar isso, porque eu vivo falando isso para os alunos da consultoria, que é em relação a pessoas que realmente não conseguem ver a própria evolução no espelho. Às vezes vão perceber em roupas, às vezes alguém vai comentar, mas às vezes a pessoa é meio desconfiada, acho que eu não mudei e tal. Agora, quando eu coloco uma foto do lado da outra, sempre dá certo. Então se você é esse tipo de pessoa que precisa da foto, aprenda a tirar fotos boas. Porque às vezes você tira uma foto ruim, a sua evolução fica mascarada. Ou então, parece até mesmo uma regressão. Né? Se você tira, por exemplo, com uma luz muito forte, de baixo para cima, e depois uma luz de frente para trás. Aí dá aquele aspecto que some toda a definição. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, né? Tire a sua roupinha. Leandrão, como assim? Ué, como é que você vai avaliar o seu desempenho se você está de roupa, né? O seu desempenho de forma física, lógico. Claro que você tem que pensar no seguinte, né? Quando eu falo dos meus alunos da consultoria, eu não obrigo que eles tirem a roupa, ó, fica peladão aí e me manda uma foto. Não, eu vou, claro que, deixar a pessoa à vontade. Falar assim, olha, quanto menos roupas tiver, melhor, certo? Existem roupas que você provavelmente já deve usar, ou já usou, ou se nunca usou, é um pouco mais adequado, né? Roupas de banho, por exemplo, como sunga, biquíni, enfim, uma roupa que mostre, né, o seu corpo. Se é uma foto só para você, é uma coisa. Uma foto, às vezes, para você mandar para alguém, para um nutricionista, para um coach, né? De repente você pode cortar a cabeça, não quero que apareça meu rosto. Ainda que a evolução pelo rosto também é legal, mas enfim, dá para passar, caso você tenha, né, esse tipo de vergonha, vamos colocar assim. Agora, claro, você vai falar, pô, pelado é melhor? Então, para pensar, Só que mesmo que você tire uma foto pelado para guardar no seu celular, e se perde esse aparelho, sabe? Então, de repente, pode vazar alguma coisa. Eu mesmo não tiro foto pelado. Nossa, que vergonha, 3 milhões de seguidores vai ver um negocinho desse. Não, um negócio desse, não pode. Enfim, então, na hora de você tirar as suas fotos, pense nisso, né? Agora, tem uma outra ressalva. Essa roupa é importante que não seja uma que você use ela demais, que para a próxima foto ela já não exista. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu não uso sunga toda hora. Então a minha sunga dura pra caramba. Se eu tirar uma foto hoje, daqui a um ano eu vou ter a mesma sunga. Agora, imagina só uma determinada, né, cueca, ou uma pessoa que vai tirar de calcinha e sutiã e daqui a pouco não tem mais esse, e aí usa um outro. Isso dá diferença também. Então você usar a mesma roupa nas duas fotos é algo bacana, se você conseguir. Agora vamos falar do fundo, tá? É importante que o fundo seja bem lisinho. Um fundo que tem assim, que nem esses pauzinhos aqui, né, na vertical, às vezes pode causar um efeito de estranhamento assim entre as fotos. Então tenta procurar uma parede, alguma coisa, um fundo que seja mais liso. Se for mais claro, é melhor, né, para você ver os contornos físicos, etc. Mas, se ele for meio texturizado, também não é um grande problema. E, de novo, é legal que você use o mesmo local as duas vezes, para justamente manter essa coisa mais fiel. Né? Se eu tiro aqui e tiro no outro com fundo liso, às vezes dá um aspecto diferente, né? Às vezes os nossos olhos já ouviu falar disso? Olha, o preto emagrece, o listrado para gordo não pode, porque vai parecer mais gordo ainda. Então o fundo pode causar essa diferença. Então tira a foto no mesmo fundo. Pô, não tem o fundo liso. Beleza, então tira no mesmo fundo as duas vezes, mesmo que não seja o melhor. Eu sei que parece óbvio, né? Mas tira uma foto do corpo inteiro. Imagina que você treina a perna, né? Enfim, mesmo que você não treinasse perna, mesmo que você não treinasse. O emagrecimento, por exemplo, ele vai acontecer no corpo inteiro. Né? Isso se você fez o meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na descrição. Que aí você vai perder gordura como um todo, vai ganhar massa muscular como um todo, de repente tem um ponto fraco para melhorar, de repente a sua postura mudou. Olha que legal. Então, se você mantém, né, o seu corpo inteiro visível, é muito melhor. Leandro, não dá para fazer isso porque eu estou sozinho, não vou ficar me embolando com timer de câmera, beleza. Então tira um da parte superior e depois tira um da parte inferior. Mas respeite o que a gente já conversou até agora. Essa posição da câmera, pessoal, é muito importante. Você já deve ter percebido, se você for tirar uma selfie, você tirar o celular de cima para baixo,
o formato do seu rosto parece que fica mais magrinho. De baixo para cima fica um papão, concorda comigo? Então se você tira uma vez a foto aqui e a outra vez a foto aqui com a câmera apontada para cima no espelho, isso vai causar uma grande diferença. Então o adequado é que você posicione a câmera num mesmo patamar. Não importa se é alto, se é baixo, né? O ideal é que seja mais ou menos na altura dos olhos. Porém, fiz na altura do peito. Então mantém sempre na altura do peito. Não fica variando. Uma hora eu coloco alto, outra hora eu coloco a câmera baixa, outra hora eu inclino a câmera mais para cima. Não faça isso, porque vai dar diferença bem grotesca mesmo. Agora uma pergunta que eu recebo frequentemente lá no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia. Se tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Se não achar, me manda lá no Instagram, tem uma caixinha aberta agora, @LeandroTwin. Eu devo tirar as fotos em que posição? Né? Contraído, relaxado, depende. O que você quer ver? Né? Porque o mais importante é a comparação. Vamos assumir que eu queira ver as minhas costas em expansão. Então eu posso tirar uma foto relaxada, certo? E uma foto em expansão. Porque para mim é importante isso. E aí eu vou tirar, logicamente, 2 fotos iguais. O antes e o depois. Agora, no geral, como que eu peço a foto para os meus alunos da consultoria? Relaxado, certo? Porque ninguém anda assim. O fisiculturista é diferente. Ele vai lá no palco para mostrar uma musculatura. Então ele tirar uma foto desse jeito, tirar uma foto igual, para comparar, para ver se houve evolução nessa pose, beleza, faz sentido. Se você quiser fazer isso também, não sou fisiculturista, não posso fazer isso, lógico, você pode fazer o que você quiser. Agora, normalmente as pessoas ficam como? Ficam mais relaxadonas aqui. Né? Então, solta o ar, sabe? Expira, não fica prendendo na barriga, também não estufa, fica normal. Relaxado. Leandro, mas a minha postura não está muito legal, estou meio assim, vou dar uma estufada no peito, nas costas. Não faça isso. Se a foto está assim, sua postura está ruim, vai atrás de melhorar a postura. E depois você tira uma foto onde a sua postura melhorou. Então só tire a foto relaxada. Agora, em que ângulos mais, né? Normalmente eu peço para os meus alunos, né, da consultoria, frente e verso. Então aqui de frente, tranquilo, e de costas. Beleza, tudo relaxadinho. Uma foto de lado, né, eu peço para alguns alunos, depende muito do caso. Porque a de frente e costas já dá para ver legal. Mas uma fotinho de lado relaxado, tá ótimo. Leandro, eu quero tirar uma foto levantando os braços. Olha, eu não sei se é muito necessário, tá? Não custa nada tirar foto, então na dúvida tira, assim, mas não acho que é muito necessário. Porque imagina, a pessoa tá aqui de lado, ela tá com uma barriga. Ela perdeu a barriga, vai dar pra ver, entende? Mas eu vou levantar aqui pra ver minha definição muscular. Eu acho que isso é um caso mais de atleta, mas, né, como eu disse, um cliquezinho não dói nada. Então, se você sentir que tem a necessidade de tirar uma foto assim, né, estando de lado, pode tirar, não tem problema. Devo contrair alguma outra musculatura? De novo, igual das costas. Eu quero ver se os cortes do meu quadríceps estão aprofundando mais. Então força o quadríceps e tira uma foto. Depois você tira outra foto. E assim sucessivamente. O que é interessante para você. Um ponto importante, a luz do lugar. Galera, isso é muito importante. A luz faz muita diferença. E eu sei que você, que é uma pessoa que é vaidosa, já percebeu isso. Sabe aquele espelho que você passa e fala, caramba, meu, mas quem é que está do outro lado ali? Que delícia, que maravilha. Aí você vai no outro e fala, nossa, coisa horrível, parece um sapo. Né? E você vai percebendo que isso tem muito a ver com a luz. Então tem luzes que valoriza o seu shape. Tem outras que não. Então, qual que eu vou buscar? A que você quiser, mas tem que ser sempre a mesma. Tá? O que eu oriento? Tentar evitar usar a luz natural do dia. Porque imagina que mesmo que você fale, não, mas é 3 horas da tarde, por exemplo. Toda vez eu vou tirar 3 horas da tarde a minha foto. Sim, mas o movimento de translação da Terra, a rotação, você concorda comigo que é diferente? O Sol se põe, nasce em lugares diferentes durante o ano. Então, às vezes, 3 da tarde, tem um solzão entrando pela essa janela e depois não tem mais. Então, o legal seria não depender da luz natural. Depender de uma luz hormonizada. Hormonizada não, falei brincando. Uma luz que não seja natural, uma luz da sua casa. Porque aí você sempre vai simular o mesmo. Poxa, Leandrão, mas aí o lugar ideal que você falou de tudo certinho aí é na minha sala. E na minha sala entra luz pra caramba. Então tira essa foto à noite. Entendeu? Não tira ela de dia, para você já excluir essa luz natural. Você coloca a luz artificial e é sempre a mesma. Em termos do horário, pessoal, muitas pessoas gostam de tirar foto pela manhã, porque acorda um pouco mais sequinho, tal, beleza. Eu não vejo problema, tá? Desde que você consiga reproduzir o melhor cenário nessas circunstâncias.
Vamos supor que nem nesse caso aqui. Poxa, é mais conveniente que eu tire à noite, que eu não estou tão legal, porque o que vai importar mais é a comparação, né? Qual dia da semana eu tiro a foto? Eu não oriento a tirar a foto logo depois de uma refeição livre, porque você está meio retido e aquilo ali não vai refletir a realidade. Ah, Leandro, mas toda vez eu faço refeição livre. Mas a refeição livre, provavelmente cada vez você faz alguma coisa. E você já percebeu isso. Tem dia que você acorda muito retido e tem dia que você acorda muito de boa. Então, é melhor que você escolha um dia específico da semana para tirar uma foto. Qual dia eu indico? Por exemplo, sexta-feira. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem dieta bem certinho. Segunda, terça, quarta, quinta. Tira a foto na sexta. Aí sexta-noite comer uma besteira, etc. Aí beleza, né? Aí beleza não, né? Mas eu digo, para essa análise, beleza. E a frequência de tirar fotos? Varia muito de pessoa para pessoa, de estágio para estágio. Mas você tirar aí uma vez por mês, tá para lá de suficiente. Se você é mais avançado, às vezes até mais, a cada 3 meses, tá? Às vezes avançado, para ver alguma diferença no espelho ou na foto, ele vai demorar 6 meses. Então se ele tira todo mês, até ele fala, não mudei nada, não mudei nada. Só que quando ele olha primeiro, ele fala, ah não, deu uma mudada, que foi tão pouquinho em cada, né? Para um iniciante eu já acho legal tirar a cada mês, porque ele vê diferença bacaninha, assim, pelo menos alguma coisinha. E como o iniciante ainda precisa ser paparicado, vamos colocar assim, ele não é um cara que vai lá, arregaça e esquece que está treinando, e nossa, quando viu cresceu. Não, ele é um cara que precisa ver para ele se motivar. Então a cada um mês eu acho um tempo bom, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde eu falo um pouquinho sobre motivação mesmo. Então eu falei aqui no final, e eu acho que é importante para você aprender que existem técnicas para você se manter motivado. Técnica mesmo, ó, faça isso e a resposta é essa, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo.